Vamos falar sobre saúde, bem-estar e cultura? Natureza da Cura, o podcast está no ar. E hoje com convidados muito especiais, Vanderlei Gonçalves, que é médico otorrino, radialista e um dos fundadores aqui do Estúdio Nova Onda. Seja bem-vindo, Vanderlei, é uma honra ter você aqui com a gente. É uma honra para mim estar aqui com vocês, principalmente com tantas mulheres bonitas ao meu redor. E a Isabela lá filmando. Ah lá, olha, e mais duas que vocês não estão vendo. Natália Correia, que é fonoaudióloga, especialista em audiometria, certo? Audiologia. Audiologia, que é fonoaudióloga da empresa Audibel, que é uma empresa de aparelhos auditivos. Eu queria que vocês se apresentassem melhor, falassem um pouco da formação de vocês. Podem falar. O problema da perda de audição passa pelo otorrino em primeiro lugar, geralmente. Tem pacientes que vão direto, né? É menos comum, mas acontece. É menos comum. Mas, e a gente faz um trabalho, primeiro um exame clínico para avaliar se tem alguma lesão, se tem alguma obstrução do conduto auditivo, e aí partimos para a audiometria, que nos dá uma posição daquela perda, que mostra se é um problema condutivo, isto é, uma dificuldade do som chegar à cóclea, ou se é um problema da cóclea. Uhum. E aí são atitudes diferentes que se tem que tomar, né? No caso da perda auditiva condutiva, às vezes é uma rolha de cera que você faz uma lavagem e resolve. E às vezes é uma otosclerose, uma doença familiar que se desenvolve como se fosse uma artrite dos ossinhos do ouvido médio, que se resolve com uma cirurgia e com excelente resultado. Agora, quando é uma perda neurosensorial, a gente tem que avaliar para ver a possibilidade de se recuperar aquela audição com uma prótese. E aí é um trabalho que o otorrino faz junto com a fono, porque é preciso ver muito bem a discriminação vocal, porque não adianta só você levar o som para aquela pessoa. Ela tem que ter capacidade de entender. Porque se você só levanta o som e a discriminação dela... Tô falando besteira? Não. E a discriminação dela é ruim, ela vai ficar incomodada com aquilo não vai servir para nada. Entendi. Mas é isso. Ótima Agora explicação. A Natália está com Eu a apresentei vocês e não falei da Verônica Rocha, que hoje está aqui comigo, né, vai conduzir esse episódio junto comigo aqui. Seja bem-vinda também. Sim, obrigada. E, Natália, vamos lá. A perda auditiva, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela é uma das causas de alguns transtornos mentais, né, por conta do isolamento. Sim. E isso é de extrema importância as pessoas se conscientizarem, né, o quanto é importante procurar uma ajuda, um especialista quando estiver começando uma perda auditiva. Fala um pouquinho da questão da saúde mental ligada à perda auditiva pra gente. Como o Dr. Vanderlei falou, eu costumo brincar que o relógio ele não corre ao nosso favor. Então, quanto mais tempo essa pessoa demora para procurar ajuda, mais vai se deteriorando tanto essa parte da discriminação, que a gente já está falando de cérebro, quanto também as questões sociais.
Se a pessoa não ouve bem, ela começa a evitar de fazer algumas atividades, né? Então, às vezes sente dificuldade de entender o que a pessoa do mercado está falando, começa a delegar, você começa a perceber uma diminuição ali da autonomia do dia a dia daquela pessoa, né? E aí vem vindo o isolamento social e, consequentemente, às vezes aparece também uma depressão. Agora, em termos cognitivos, isso também chama muita atenção. Hoje a gente sabe que a perda auditiva é um dos fatores de risco modificáveis da demência, né? Então, quanto antes a gente consegue... Importante, é um fator muito importante. Exatamente, aparece ali no topo da lista e é um fator modificável. Então, a gente pode fazer uma intervenção precoce e evitar que isso evolua, né? Então, quanto antes a pessoa percebe esses sinais da perda auditiva, melhor ela procurar ajuda de um especialista e, se for necessário, quebrar esse tabu e colocar uma prótese auditiva. Sim, você da Audibel, né? Você, por exemplo, uma pessoa que começa com sinais de perda auditiva, ela pode diretamente procurar a empresa e aí lá ela vai ter assistência? Pode. Como a gente trabalha em conjunto com os otorrinos, normalmente é difícil hoje em dia o paciente chegar direto com a gente. Mas quando chega, a gente faz um acolhimento, uma anamnese inicial e o ideal é a gente encaminhar para o otorrino para ele descartar essas outras questões que são outras intervenções, né? Às vezes pode ser que seja a prótese, sim, mas pode ter associado o uso de uma medicação, Exatamente. alguma coisa ali que precisa para complementar. Entendi. E o passo a passo, então, é procurar um otorrino, depois fazer uma audiometria e depois, sim, procurar a... Exatamente. Detectado que a perda auditiva que esse paciente é candidato ao uso da prótese, quanto antes ele puder, melhor. E quando nós estávamos conversando, para mim, toda perda auditiva era indicação para prótese, para aparelho auditivo. E não é, né? Alguns são casos cirúrgicos. Cirúrgicos e, às vezes, tem perdas agudas por uma otite média que você vai tratar com antibiótico, com descongestionante nasal, essas coisas. Isso é coisa temporária, né? Mas você... Em suma, nada é sempre... No corpo humano não é matemática. Cada um é uma coisa. Então você tem que fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, e um exame complementar, como a audiometria é um exame complementar. Geralmente, no consultório, quando alguém chega com perda auditiva, além de fazer a otoscopia, que é examinar o conduto com o otoscópio e etc., faço também um exame com diapasão. Com diapasão a gente bota para ver se ele tem perda só aérea, se ele tem perda óssea, essa coisa toda. Isso você já fez com a noção no consultório. Mas você não tem uma noção, com esse exame só, você não tem a noção de quantidade, quantitativa, né? Aí só a audiometria que vai te dar essa noção. Entendi. Então aí que você pede, a audiometria é um exame complementar. Com a audiometria você vai julgar o que você deve tomar de conduta dali para frente. Tá ótimo. E vocês têm algum caso curioso de algum paciente que apareceu no consultório? Porque assim, eu e a Marta somos primas, né? E a gente tem o meu avô, eu lembro pequenininha, ele foi ficando surdo. Quanto mais, né, o tempo foi passando e ele foi ficando surdo. Mas era um surdo, entre aspas. Você lembra disso? Porque tudo que ele queria, ele ouvia. Seletivo. Eu fico imaginando se ele era o surdo seletivo. Isso é comum. Mas ele é surdo mesmo. Você pedia dinheiro e ele não ouvia. Ele só se aproveita da perda. Mas as piadas do Chaves, ele entendia, ouvia todas. Ele é surdo mesmo, mas ele se aproveita da perda para se beneficiar quando ele ouve Era o vovô Geraldo. e não quer ouvir. Né? Você me dá um dinheiro?
não havia nada. Ele tem perda, mas ele se utiliza disso. É o quê? E a gente, num outro episódio, né, a gente entrevistou a Cris Pombo e ela trouxe um termo muito bonito que eu achei, ela falava sobre pessoas que são multipotencialidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história de multipotencialidade. Porque você foi também um grande radialista, né? É um dos sócios desse estúdio Nova Onda e também é o Van da Vanmark, que é um grande estúdio de dublagem. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu, desde pequeno, queria ser médico. Mas não tinha lá essas condições financeiras para só estudar. Com 15 anos eu comecei a trabalhar e fui ser office boy numa emissora de rádio em Petrópolis, chamada Rádio Imperial. Cheguei lá, eu vi que um locutor ganhava o mesmo que um cara que trabalhava num banco, mas por lei ele só podia trabalhar 4 horas. Eu falei, uau! É isso aí. Eu quero fazer da minha chance. Peguei um gravador, falei com o operador de áudio, e ele falou, treina lá naquele gravador. Era um gravador de fita que tinha lá. E eu fiquei treinando. Um dia, o diretor da rádio resolveu suspender um locutor que tinha feito uma bobagem qualquer. Falou, você está suspenso 15 dias. Mas ele não tinha ninguém para botar no lugar. Aí ele ficou todo... E esse operador de áudio virou pro diretor e falou assim, o boy tá treinando lá naquele gravador. Aí foi lá, ouviu, falou assim, agora você tá suspenso mesmo. E me botou no lugar dele. Vem treinar na prática. Aí eu fiquei fazendo e fiquei. Aí comecei a ficar fazendo folga, férias, essas coisas. Depois vim para Mundial, que a Globo tinha comprado. Vim para Mundial e para fazer vestibular de medicina aqui no Rio. E aí você fez as duas coisas, então, né? Junto. Aí não tinha por que não fazer as duas. Só podia trabalhar 4 horas. Então fui fazendo. E maravilha. Até hoje faço as duas. Ah, você faz ainda. Maravilhoso. Eu tenho uma história ótima com o Vanderlei. Não faço do mesmo jeito, né? Porque hoje eu não faço tanta locução, eu contrato mais do que fazer, que é mais prático. Eu, como dubladora, vim aqui conhecer o estúdio, conhecer eles. Também como produtora, né? A Flávia me apresentou pro Vanderlei, pro Passarinho. E aí, e o Vanderlei também, eu tô indo, eu fiz uma piadinha. Ai, tô um pouco surda. Ele, vem comigo. Abriu a porta e já estávamos no consultório dele. É aqui no outro corredor desse prédio. Já me atendeu e já me tirou. Você tá com cera no ouvido, minha filha? Vai lá fazer uma... Não, e o mais engraçado dessa história é que eu não conhecia eles, né? Mas ela me contou essa história, eu ri tanto. Eu falei, como assim? Ela, ele tem um consultório no mesmo prédio. Eu fiquei imaginando. E hoje estamos aqui. Mas voltando a prótese auditiva, existem muitos mitos sobre a prótese auditiva. Um deles é que você deve esperar o máximo possível. Tem esse mito? Ainda tem. E é um mito, porque, na verdade, nesse mito dizem que, no caso de você usar no início, vai piorando. Isso não é verdade. O ouvido vai ficar preguiçoso. Vai ficar preguiçoso. Isso não é verdade. O cérebro vai se adaptando melhor. Claro. Porque a prótese, quando você bota, o cérebro precisa entender que aquilo está passando por um microfone, que tem uma série de coisinhas que o cérebro vai acostumar, leva um tempinho. Eu, quando mando para a prótese, eu mando para elas para fazer um teste. E eles fazem o teste lá, por um período, sem cobrar nada. Só se a pessoa se adaptar e gostar, aí
Ela compra o aparelho. Compra o aparelho. Exatamente. E tem uma manutenção que vocês fazem também, né, do aparelho. É um acompanhamento, na verdade, né? Como o Dr. Vanderlei falou, a audição, ela é um sentido bem complexo, né? Então, começa pelo ouvido, mas termina no cérebro. Então, essa pessoa, a gente vai fazendo ajustes ao longo dos meses para afinar esse som, né? E isso faz parte do acompanhamento. E a gente vai fazendo uma série de exames para saber se o aparelho auditivo está certinho para aquela pessoa em termos de regulagem, né? Ao longo dos anos a gente continua monitorando a audição, que caso haja uma progressão da perda, a gente vai reajustando essa prótese auditiva. Isso que eu ia perguntar. Pelo menos uma vez por ano é indicado fazer outra audiometria para ver se houve um aumento, porque com a idade Sim. a perda aumenta. Eu ia perguntar isso. E aí elas vão ter que ajustar isso, mas aí precisa ter uma audiometria. Não precisa trocar o aparelho. Não necessariamente. Às vezes precisa, mas não por... pode só ajustar. Hoje a maioria dos aparelhos tem uma faixa de ganho bem ampla. Então, quando a gente escolhe o aparelho auditivo para o paciente, a gente já leva isso em consideração. E também se é uma presbiacusia, que é a perda auditiva do idoso, né? Ou se é alguma outra doença que tenha um caráter progressivo, que aí a gente tem que ficar mais atento na hora de escolher a prótese. Entendi. Então não é só ir na loja, gostei desse pequenininho, quero comprar e botar no ouvido. Tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar antes. Esse tamanho... Porque nem todas as perdas auditivas sensoriais são por causa da idade. Então você tem por causa de uma virose, Sim. por causa de alguns medicamentos que são ototóxicos. Herpes também causa. Herpes pode, mas não é muito comum, não. O herpes dá mais paralisia facial, mas tem relatos, né? Tem outras viroses que dão perda auditiva e alguns medicamentos, até antibióticos. Sim. Tem relação esse tamanho do aparelho, modelo, com o grau de perda auditiva. Tipo, tem uns bem pequenininhos, assim, ou é só uma tecnologia diferente? Não, isso também é um mito, né? O tamanho do aparelho não define preço nem o nível tecnológico dele, né? O que vai definir isso é o software que está dentro dele. O tamanho tem a ver, sim, com a potência, né? E com a própria anatomia do ouvido do paciente. A gente, principalmente no idoso, a gente leva em consideração a destreza manual. O paciente vai ter autonomia ali para manipular aquele equipamento, né? Se ele vai enxergar o que ele está fazendo e as condições do ouvido dele. Então, tudo isso leva em consideração na escolha do modelo também. Sim. Ô, Vanderlei, e para você escolher a especialidade de otorrino, a sua carreira de rádio te influenciou nisso? Olha, foi meio por acaso. Todo mundo acha que o fato de ser locutor me fez procurar otorrino. Mas não foi isso, não. Eu pensava em fazer psiquiatria. Aí, na faculdade, você vai passando por várias cadeiras. Quando chegou na psiquiatria, eu fui assistir uma aula de eletrochoque. Eu olhei aquele troço e falei, não quero saber disso. Aí comecei a pensar em coisas mais simples, como dermatologia e tal. Mas quando eu fui fazer a otorrino lá, eu adorei. Teve uma afinidade. Adorei, falei, é isso que eu quero. Porque já tem uma identificação, na verdade, né, com a voz. E gostava muito de fazer laringe, cirurgia de laringe, operar corda vocal, gostava muito. Eu estava comentando lá fora com a Verônica, né? E assim, eu fiz o caminho assim, parecido. Durante a faculdade eu amava as matérias de voz, queria trabalhar com voz profissional, reabilitando os profissionais, atores, cantores e tudo mais. Mas é isso, a gente passa por várias cadeiras, né? Falei, acho que a reabilitação com prótese
faz mais o meu estilo. Então a gente vai mudando ao longo do tempo. E ao longo do tempo se especializando, né? E você é super jovem também, ainda pode... né, mais ou menos. Todos só. Você quer fazer alguma pergunta para o Vanderlei sobre a carreira dele? Eu acho que o Vanderlei tem várias histórias curiosíssimas. Queria que você contasse pra gente, assim, alguma curiosidade, assim, dessa época de radialista, ou como foi... Foram várias fases na minha vida. Essa rádio mundial, né? Que foi uma rádio importante. Mundial, na época da faculdade, eu era locutor da Mundial, que era a rádio mais famosa, a rádio que a juventude apreciava. E eu fiquei conhecido na faculdade como Mundial, ninguém me chamava de Vanderlei. O Mundial. O Mundial. Então, mas depois que eu me formei, eu fiquei sem tempo para dar aquelas 4 horas por dia na rádio. Eu pedi demissão. Mas, no 6º ano, eu já estava cuidando, eu já estava fazendo residência, internato em otorrino, e eu já estava examinando o ouvido dos diretores e fazendo algumas coisas. Quando eu pedi demissão, não quiseram dar. Aí eu falei, mas eu não tenho tempo. Não vai não. Eu não tenho tempo. Não vai embora daqui não, porque quem vai trabalhando. Ninguém queria perder o Vanderlei. 3 hospitais e mais aqui não está dando, não vou poder. Não, você não precisa vir todo dia mais, você vem, quando a gente precisar de uma gravação especial, você vem fazer. Eu fiquei. Aí continuou muito tempo lá. Trabalhei lá 28 anos. Nossa. Até me aposentar. Você aposentou lá? Me aposentei como radialista, não me aposentei como médico. Lá a Mundial não existe mais. Acabou essa rádio. Já... Era do Sistema Globo de rádio, né? Sim. Que era ali na Glória, na rua do Russell. E agora talvez alguém tenha o nome aí, use internet. Use outro nome. Mas não é mais. E aqui o Estúdio Nova Onda veio depois. O Estúdio Nova Onda, o meu irmão era operador de áudio. Foi da Rádio Globo também. Mas ele trabalhava num estúdio. E o estúdio estava mal das pernas. Os caras iam vender, ele estava preocupado. Aí estava preocupado de ficar... Porque o cara que ia comprar era o Haroldo de Andrade. E ele tinha um operador da preferência dele. Ele ficou tão preocupado, mas o Haroldo desistiu de comprar. E eu tinha viajado. Tinha vendido meu carro e o carro da minha mulher para viajar para a Europa. Que maravilha. Bom investimento. Não é? Foi. E aí voltei sem carro, sem nada. E ouvi essa história. E aí falei com outro locutor amigo meu que tinha saído da Rádio Globo, tinha recebido uma indenização grande. Falei, os caras querem vender lá. Então. Aí ele falou assim, vamos comprar. Aí eu falei, mas eu voltei duro da Europa. Preciso primeiro comprar um carro para minha mulher. Acabei de vender o dela. Aí, comprei um Opala todo ferrado e comprei um Fusca todo ferrado para ela também. E peguei um dinheiro emprestado e compramos. Aí ficamos de sócio, eu e ele, e depois botamos o Passarinho, meu irmão, porque ele é que entendia da produção. Então, tem 43 anos isso. Olha. E a dubladora, porque a Nova Onda era lá onde é a dubladora hoje. Mas precisou crescer, compramos mais essas salas aqui e trouxemos para cá. E lá ficou 1 ano parado para a gente decidir, porque o tratamento acústico que se faz
é muito caro. Né? Então, para você ter uma ideia, esse estúdio aqui do lado, que grava dublagem de jogos, de games, custou 500 mil só de tratamento acústico há muitos anos atrás. Hoje, ou em suma. Aí ficou parado lá, porque tinha todo o tratamento. Você vai pegar, desmanchar tudo para alugar sala para um advogado? Não. Aí apareceu um dublador, Leonardo José, não sei se eu falei. Sim. O Leonardo falou, vamos montar um estúdio aí. Eu falei assim, mas eu não quero tocar isso não. Já tem muita coisa para me fazer. Aí ele falou assim, não, eu toco para você. Eu falei, então tá, dei 5% para ele e fiquei. E ele tocando lá e tal. Eu de vez em quando ia lá. E agora é assim, agora eu tenho outro sócio, que é o Marco Ribeiro, que é o cara que faz o Homem de Ferro, que o Leonardo José faleceu. E aí eu vendi 30% pro Marco Ribeiro, que é um diretor de dublagem, dublador muito famoso, então ele toca lá. E eu ainda tenho uma gerente lá que era da Herbert Richa. Olha. Trabalhou 20 anos na Herbert Richa e eu trouxe ela. Aí, agora ela está com 25 anos lá comigo. Então, Maravilhoso. mas eu não preciso ir lá não. Que bom! Olha, Vanderlei, eu preciso conversar mais com você, porque o Vanderlei foi ser radialista porque descobriu que tinha um salário igual de bancário, mas trabalhava só 4 horas. Agora ele é um grande empresário que vai lá só quando dá, né, Vanderlei? Maravilha. Está na hora de refrescar. Tá certo. Gente, infelizmente nós estamos já chegando no final aqui do nosso programa. Eu queria agradecer muito, muito a presença do Vanderlei. Foi uma honra, né, ter você aqui. Não, muito obrigado, é uma honra para mim. Estúdio. E é uma sorte a nossa poder estar aqui gravando nesse estúdio tão importante, né, tão conhecido no Rio. Natália, muito obrigada. Eu queria que você agora falasse como as pessoas te encontram, como as pessoas que querem precisam, né, fazer uma prótese auditiva podem achar a Audibel. Se consulta comigo que eu mando para Natália. Olha, então o caminho Vanderlei, faça o seu contato do seu consultório. E Natália também passa o contato da Audibel. Sim, a Audibel, na verdade, a Audibel ela tem no país todo, né? E no nosso site tem por estado as cidades e as unidades que tem em cada cidade. Eu atendo em Copacabana, então clicando lá em Audibel Copacabana vai ser meu paciente. E na verdade é fácil, é esse o caminho. Tá, Vanderlei, o seu consultório é aqui no centro. Então, uma pessoa que estiver passando aí por Minha mãe, eu estava contando pra Natália ali fora. E pra Isabel, nossa atriz. Vamos trazer eu falei de brincadeira, vim me procurar, né? Porque na verdade, eu estou devagar, eu estou... Mas o que eu ia... Já estou... Mas se a tia Lourdinha vier dar entrevista no podcast, a gente chama a tia Lourdinha. Tia Lourdinha é minha mãe, que está totalmente... Ela nega. Ela vai assistir. Ela está na fase de negação. Traz a tua mãe que botou. Mas ela nega. Ela nega que não escuta, né, mãe? Mas todo mundo nega. Muito comum. Eu tenho um amigo, isso é muito comum. Porque o mais comum no idoso com presbicusia é a mulher começar a reclamar. Eu brinco que eu já salvei muito casamento. Não, você precisa procurar. E o homem fala o seguinte, ela que fala baixo. Eu escuto Ela bem. Fala isso mesmo, você fala pra dentro, vai acabar me deixando traumatizada. Essa é uma.
Essa fase de negação, é uma das piores. Até porque, como é um processo normalmente lento, às vezes a pessoa não tem noção mesmo. Né? Então, os familiares, quem está ao redor, é que começa a perceber. Que vai ver a televisão às alturas. Nossa. Não, agora deixa a porta aberta. Bom, isso não é bom falar assim. Mas faz um convite para ela experimentar. Porque quando o paciente experimenta e ele vê o quanto que ele está perdendo... Deve mudar a gente, vida. muda a vida. Você volta Ele se conscientiza. Quando eu fiz a lavagem pela primeira vez aos 40 anos, eu falei, que isso? E essa é a maior expectativa do paciente, esperança é que seja uma rolha de cera. Eles chegam, vê se não tem uma rolha de cera, só pode ser rolha de cera. O médico falou que não tem cera, mas olha de novo, porque não é possível. Eu uma vez recebi no consultório, era em Copacabana nessa época, o meu consultório, o Carlos Imperial, lembra do Carlos Imperial? Compositor, tal. E ele me procurou pelas páginas amarelas, não foi indicado por ninguém. Aí, a pessoa vai insegura, né? Procurou um otorrino perto da casa dele. Foi lá. Chegou lá e virou para mim assim, doutor, eu sou um pato. Eu vivo dentro de uma piscina, não sei o quê. Então, tô com rolha de cera. Ou água, né? Pensa que é água. Examinei, não tinha rolha de cera nenhuma. Tinha uma otite serosa. Nossa. Otite serosa é uma, chama-se em inglês glue ear, como se fosse uma cola, fica uma secreção dentro da caixa do tímpano, e aquilo vai ficando grosso, espesso e atrapalha a movimentação dos ossículos. E aí, bom, vamos fazer aí um tratamento clínico para isso melhorar. E depois, se não melhorar, pode ter uma cirurgia que se faz, que bota um drenozinho, que chama carretel. Em suma, só que eu comecei a fazer a receita e ele sentado na minha frente, ele virou assim, doutor, pode parar. Não sou homem de ficar tomando remedinho. Pode parar. Você devia ter feito uma lavagem de ouvido. Eu falei, mas não vou fazer lavagem de ouvido à toa, né? E foi embora, nunca mais voltou. Ótimo. E eu dei graças a Deus que ele nunca mais voltou. Vai querer discutir com o médico? Mas pacientes, alguns pacientes são assim. Verônica, também queria te agradecer a participação aqui hoje. Adorei. Que bom. Pode me efetivar. Gente, muito obrigada. Então, estamos aqui finalizando mais um episódio. Eu gostaria de agradecer também os nossos anunciantes, Farmácia Primórdium, Farmácia de Manipulação, Andréia Araújo, massoterapeuta, Maria da Conceição Lopes, que é terapeuta floral, e Cristine Pombo, que é psicóloga e consteladora familiar.